Rádio 9 de Julho passa a apresentar o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender, amar, ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, gente. Boa noite, ouvintes da Rádio 9 de Julho. E boa noite você, querido ouvinte do programa Tocando em Frente. Hoje, sábado 28 de novembro, 7h02. Estamos aqui para, mais uma vez, levar ao ar este programa que fala sobre o tema da dependência química. Este que vos fala sou eu, o psicólogo Ivanildo de Andrade. Você pode entrar em contato também com o programa, né? Pelo WhatsApp da Rádio 9 de Julho, que é o 983719681. Repetindo, 983719681. DDD 11, São Paulo. Ah, eu não consigo ouvir o programa, aqui na minha cidade não pega a Rádio 9 de Julho, não tem problema, é só você entrar lá na internet, no bastidoresdoradio.com, radiositv.com, isso mesmo, bastidoresdoradio.com, radiositv.com, e você vai ter a possibilidade de ouvir o programa pela internet. Hoje estamos aqui com o José Florentino dos Santos e o Ivanildo José. Nós vamos hoje falar sobre o tema já está de alta da internação da dependência química? E agora, que caminho trilhar? Boa noite, Florentino. Boa noite, Ivanildo. Quanto tempo, que saudade. Do meu lado esquerdo, Ivanildo de Andrade, lado direito, meu Ivanildo José. E vamos falar de um tema maravilhoso. Ó, você tá aí em recuperação e é recente, acabou de sair da internação da dependência química? Pois é. E aí, como é que vai ser agora? Já pensou? Qual é o seu planejamento? Nós vamos debater um pouquinho aqui. O Ivanildo está trazendo bastante notícia legal e vai ser bem legal. Olha, eu costumo falar, né? Mãezinha que está em casa, olha, o que você tem que fazer com o seu filho, né? Com o ente querido. Olha como você vai seguir. As dicas aqui serão legais, hein? A partir de agora vai ser diferente. Saiu do tratamento, tem que seguir diante do planejamento, e você vai saber fazer o planejamento aqui hoje, Ivanildo. Boa noite, Ivanildo José. Boa noite, Ivanildo. Obrigado pelo convite. Boa noite, Florentino. Boa noite, senhores ouvintes. Estamos aqui para esclarecer o que for possível. É isso aí, o Ivanildo José faz um trabalho muito bacana na Casa Dia, aqui no Tatuapé, e agora também está com um trabalho muito bacana com a moradia assistida. E então hoje eles vão falar um pouquinho para nós sobre esse tema, né? O José Florentino, para quem não sabe, ele é especialista em dependência química, é um dos diretores da Liga da Prevenção e atua aí na área já faz um bom tempo. E tá aqui hoje para 20 aninhos, tá? Só 20 anos, né, Florentino? E estarão aqui esses dois mais alguns convidados para poder falar sobre esse tema, tá certo? Bom, a gente quer deixar também informação de que nós temos um canal no YouTube, na nossa página no Facebook você pode ter acesso, facebook.com/Tocando em Frente, e pelo canal do YouTube você tem acesso às entrevistas que são realizadas aqui no programa Tocando em Frente. Já quero também mandar um abraço para o Mauri, que já está sintonizado conosco e mandando aqui uma mensagem aqui pelo WhatsApp da rádio. E também mandar um abraço para Silva Pucci, Silva Pucci ou Pucci, eu não sei, é Pucci, Silvia Pucci, que está aí também dando uma curtida aqui no nosso Face, também a Miracles SPH, o Gabatação Rock, enfim, todo o pessoal que já está conectado conosco aí pela internet. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo, ouvindo a música De Volta ao Começo com Roupa Nova.
Ligue. A rádio onde o ouvinte fala. O pensamento de hoje. É graça divina começar bem, graça maior persistir na caminhada certa, mas graça das graças é não desistir nunca. Dom Helder Câmara. Dentro da caminhada da própria dependência química, tanto para o familiar como para o dependente, a caminhada, né? O persistir na caminhada, o só por hoje, motiva e leva as pessoas a buscarem sempre algo melhor no dia seguinte. Então, persistir na caminhada certa, persistir no só por hoje, querendo realmente mudar de vida e ter uma nova qualidade de vida, é realmente um ato de não desistir jamais, né, dessa busca tão necessária à vida, tanto do dependente quanto da família. A graça divina começar bem, graça maior persistir na caminhada certa, mas graça das graças é não desistir nunca. Dom Helder Câmara. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Isso aí, estamos de volta, programa Tocando em Frente, são 7h13. Um grande abraço para Antonieta, que mandou uma mensagem falando que não ouviu o telefone. Eu falei muito rápido, né? 983719681 é o WhatsApp da rádio, e 3932-1600, 3932-1600 o telefone da rádio. Você liga, a Regina está lá prontinha para receber a sua informação, sua sugestão, sua crítica ou até mesmo a sua pergunta. 3932-1600. E chegaram aqui os nossos outros convidados do programa, né, que é o Luiz Alberto de Paula, diretor executivo da Include Quality, e o Renan Silveira Ferreira, que é coordenador de recursos humanos. E hoje o tema qual é? Já está de alta da internação da dependência química? E agora, que caminho trilhar? Florentino? Ivanildo, prazer estar aqui hoje. Os Ivanildos, estamos aqui em minoria, né? Porque tem dois, 100% aqui, 200%, né? E agora acabou de chegar o Renan, grande amigo, né? O Renan tem um papel assim, ó, gente, fabuloso, né? Mas o Renan não faz isso sozinho. O Luiz Alberto tá aqui, né? Um parceiraço de primeira. E querem saber o que eles fazem? Eles conseguem recolocar jovens no mercado de trabalho. Olha que coisa interessante, né? O jovem hoje, principalmente de periferia, que está numa situação bastante delicada, sem opção, porque as oportunidades são menores, são poucas, né? E aí esses maravilhosos pessoas aí fazem esse trabalho, o primeiro emprego, não é verdade? Todo esse empenho, essa coisa fabulosa. Eu queria que vocês dessem boa noite pra gente já caminhar no nosso rumo. E não esqueçam, hein? O tema de hoje é assim: dependente químico acabou de sair do tratamento, né? Colocou lá o bermudão, chinelão, camiseta, quer desfilar lá no fator de risco, quer desfilar no meio ambiente, né? Falando pra todo mundo, tô chegando. Mas aí, e aí? Qual que é o projeto de vida? E depois? Né? Na visão de vocês vai ser muito legal a gente falar disso, e na visão de vocês, como nós vamos recolocar eles também no mercado de trabalho. Lógico que a gente vai discursar aqui, tem várias coisas legais para poder estar falando. Dá uma boa noite para a turma, Luiz Alberto. Boa noite a todos, boa noite, Florentino, obrigado, os Ivanildos, Renan, os ouvintes, contente por estar aqui hoje falando desse tema. E uma coisa de recolocação no mercado de trabalho, né? De sair da margem da sociedade e trazer o jovem que ficou internado para que ele possa ter uma atividade, um trabalho, voltar aos estudos, de capacitá-lo, de reintegrá-lo à sociedade. Boa noite a todos os ouvintes.
Quero aqui agradecer o convite do Florentino e do Ivanildo. Muito obrigado. É assim, o jovem precisa de uma oportunidade, né? Precisa se recolocar no trabalho, precisa de uma capacitação. E esse é o nosso papel, incluir o jovem para ele ter uma oportunidade de trabalho através dos programas que a gente vai falar em frente. Muito bom, Renan. Quero agradecer muito de vocês estarem aqui hoje. O programa Tocando em Frente agradece a presença de vocês, né? Nós que falamos sobre a dependência química. E vamos começar, Ivanildo. Vamos lá, Ivanildo José. Ivanildo José. Aqui nós temos que avisar que é o Ivanildo, né? Ivanildo, vamos lá. Vamos começar o seguinte. Eu gosto muito quando as pessoas falam, vamos começar do começo, né? Lógico que tem que ser do começo, Ivanildo. Por que a pessoa tem que se internar para o tratamento da dependência química? Muito bem, boa noite a todos novamente. Por que tem que se internar? Uma vez eu também pensei, por que eu tinha que me internar? Porque a minha vida estava um caos. A minha vida estava de uma forma que eu não conseguia mais fazer absolutamente nada de produtivo. Não é que é nada, né? Eu fazia alguma coisa, mas de produtivo nada. E eu tive que me internar. E o tema de hoje ele é muito importante porque naquela época eu não sabia o que fazer após a internação. Parecia que eu tinha mudado de língua, eu não sabia mais falar. Eu não sabia me expressar, eu não sabia falar do que eu sabia fazer. E eu sou analista de sistemas. Né? Em uma época, isso foi em 2000, eu não conseguia dizer o que eu sabia fazer. E aí as pessoas não conseguiam me empregar. Por isso que esse tema de hoje é importante, é por isso que eu luto pela reinserção social. Gostei dessa fala assim, eu luto. Para os dois Ivanildos aí fica mais fácil assim. Eu acredito na reinserção social e ela é futuro, né? Daqui para diante é reinserção social. Não tem como a gente querer acertar isso no tratamento. E está muito claro, né, Ivanildo José? Tratamento, a pessoa está disponível naquele momento diante de várias situações que vão acontecer com ela. Uma delas, por que a gente vai para o tratamento? Como muito bem foi dito pelo Ivanildo José. Primeiro, identificar o que motiva. Não é assim, todo mundo, eu não sei, eu gosto, eu acho legal, eu acho bonito. Nada disso. Tem um motivo. E esse motivo pode ser agora eu boto o Ivanildo. Pode ser um trauma pequeno que ele carrega de infância, né? Ou pode ser o meio ambiente aonde ele convive, aonde todo mundo faz isso, porque que ele ia ser diferente, né? Pode ser um movimento de turma, ele tinha que ser igual para poder pertencer àquela turma. Olha, são tantos motivos para tal, mas no tratamento ele acaba descobrindo isso e ajuda bastante a evolução para entrar em recuperação, porque ele já descobriu o porquê. E depois ele tem que saber aonde ele pode transitar. Fator de risco e proteção. Se não enfiar na cabeça, vai capotar na curva. Uma hora ele se engana. Testando a sobriedade dele, testando a recuperação dele, ele vai no fator de risco, adivinha o que dá? Bobagem. Lapso. Aí começa tudo de novo. Tudo que ele construiu fica colocado à prova, né? Todo mundo falou, não falei que não valia a pena investir nele? Não falei que não tem jeito? Ou aquela fala tradicional que eu acho absurdo. E os Ivanildos aqui sabem, ele é um sem vergonha, não adianta investir nele. Não tem jeito. Gente, tem jeito sim. Nós somos seres humanos, né? Nós erramos, mas nós também nos corrigimos e entendemos onde erramos. E é por isso que tem o tratamento, é por isso que ele é eficaz, né? E nós vemos isso todo dia. Esse é o grande milagre que o grande arquiteto aí, né, faz com a gente, né? O que ele faz? Toma, a sua recuperação está de volta. Agora, vai, constrói, quero ver você construir. E aí, ele sai, Ivanildo, da clínica com todo aquele ar de graça, né? Mas sai com uma interrogação na cabeça, porque o tratamento eficaz, como o Ivanildo vai falar já, num centro de tratamento eficaz, vai introduzir reinserção social durante o tempo que ele tem livre, não é verdade, Ivanildo? É isso, Florentino. Né? Quando eu falo de uma luta, né, é que eu acredito na reinserção social. Eu não acredito que as pessoas que saem de uma internação e voltam para a zona de conflito,
Ela tem uma chance, é claro que ela tem uma chance, não vamos dizer que não tem, mas é menor. Porque ela vai direto para a zona de conflito. Eu fui para a zona de conflito. E quando eu cheguei na zona de conflito, eu só não voltei a usar porque eu tinha medo de morrer. Isso é uma realidade, eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo que as pessoas se afastassem de mim porque eu estava fedendo. Ou, sabe, não me respeitar. Então eu tinha medo. E eu nunca disse a ninguém que eu não tinha medo. Eu tinha muito medo. Porque ninguém fez o que eu tento, o que você está tentando fazer para fazer essas recolocações, para abraçar essas pessoas, sabe, para dar dignidade ao dependente químico. Isso chama dignidade. Eu não sou sem vergonha. Eu não sou aproveitador. Eu não sou isso. O que eu preciso é de uma oportunidade. E essa oportunidade, ela é muito cara. Mas eu não estou falando do cara de dinheiro. Eu estou falando do cara da gente botar a nossa cara para bater, enfrentar esse monte de preconceito, de pessoas sem escrúpulo, que diz que sabe fazer e na verdade não sabe. Então, essa é a minha grande luta. Lutar para a reinserção social. É nisso que eu acredito. Existe dependente resistente a ponto de não entender a importância dele ficar sóbrio e tocar a vida dele? Ter responsabilidade, família, atenção, emprego e ter uma vida que o que a gente chama de normal é você ter tudo isso e poder viver sorrindo sem ter a droga se atrapalhando. O que eu acredito é assim, dependente que está em recuperação, ele tem que celebrar isso. Ele tem que rir, ele tem que brincar, ele tem que entender que ele é uma pessoa do bem e ele é do bem. Eu nunca encontrei nesses 15 anos um dependente do mal. Eu sempre encontrei um dependente do bem. O que acontece é que ele é mal preparado dentro das internações. Isso acontece com pessoas que pensam que sabe fazer e na verdade não é isso que eles estão fazendo, né? Porque eles estão lutando por aplauso, eles estão lutando por outras coisas que não é essa liberdade que eu acredito. Liberdade de ação, liberdade de escolha. Imagina, hoje eu não posso sair por quê? Eu posso. Quem disse que eu não posso? O que eu preciso entender é quais são os meus fatores de risco. E aí eu acho que as internações são obrigadas a dizer isso para eles. Ivanildo, olha só, está em tratamento. O centro de tratamento pode possibilitar um projeto de vida. O centro de tratamento pode possibilitar reinserção social a partir daquele momento. Contato com o Renan, contato com o Luiz Alberto, né? Com a Include, já ir estimulando, olha, eu tenho aqui um perfil bastante interessante, capacitado, ele quer ser tal coisa. Vamos caminhar nesse sentido? E aí o centro de tratamento vai trabalhando essa pessoa. Lembramos bem, é um ser humano. E nós, como ser humano, os seres humanos, né? Tudo bem que nós somos difíceis, mas nós somos previsíveis. E a partir do momento do investimento com carinho, amor, dedicação, como você falou, com dignidade, para resgatar essa autonomia, não tem outro jeito, vai dar certo. E vai ser sucesso, né? Eu acho que isso deve assustar algumas pessoas. Sabe por quê, Ivanildo? Ele sai daquela cadeia assim, de um ciclo, aonde ele acaba recaindo e voltando para o tratamento. Então, nossos amigos aí do tratamento, nós temos que falar isso aqui, porque nós estamos de coração aberto. E uma das coisas que nós queremos falar é o seguinte: nós temos que trabalhar para a recuperação e autonomia e que essa pessoa seja um sucesso. É isso que nós queremos, seja estável, seja família, seja feliz. É esse o nosso compromisso. Não para que ela volte. Ela tem que voltar para dar o depoimento dela para os demais que estão no tratamento, para eles entenderem que funcionou. E isso funciona. Mas não para voltar por conta de uma recaída, né? Então nós temos que investir, desde já, enquanto estiver no tratamento, na reinserção social. Vamos preparando, coloca isso na grade de atividades, né? Abre um espacinho ali, quando a gente fala, né, Ivanildo? Laborterapia. Só que a laborterapia vai ser um pouquinho diferente. Eu quero trabalhar ele mais ou menos no que ele
almeja, do que ele gostaria de ser, não é mesmo? E preparando ele para o grande momento, devagarzinho, estreitando, e logicamente trabalhando com outras terapias e evoluindo ao ponto dele entender a importância de e se entregar de fato, né? É a hora que ele se entregar, então ele vai caminhando. Então chegamos nesse ponto que é bastante fácil de entender, que é o tratamento eficaz, está para sair e ele vai sair, não é verdade? E se ele vai sair, ele tem que sair preparado. E aí chegou a hora de apresentar ele para um novo projeto, aonde ele tem mais tempo, que nós vamos falar já sobre isso, para a gente só não interromper e ficar picotado aqui os assuntos, né? Nós vamos falar do momento que ele precisa para poder trabalhar isso. Aí que entra o Renan, que entra a Include, que entra o Luiz Alberto, que é o momento de dar oportunidade para ele, sem deixar ele ir para casa, sem deixar ele ir. Olha, mãezinha, que nós estamos falando, você não vai ver seu filho mais um tempo, porque nós estamos investindo nele. E se ele for para o fator de risco, se ele for para o meio ambiente, aonde vai possibilitar a recaída, vai começar tudo de novo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar ele antes e vamos trabalhar ele. Trabalhar para ele ter uma boa reinserção, trabalhar ele numa moradia assistida, onde ele vai ter atenção psicológica, atenção social, todo o relacionamento com todos aqueles que fazem um trabalho maravilhoso de conseguir recolocá-lo de novo no mercado de trabalho, não é verdade? Então a gente já vai voltar já, mas vai ser bastante interessante, Ivanildo, a gente poder falar agora no campo da reinserção social, aonde entra o Renan, aonde entra o projeto novo da moradia assistida, Casa Dia, e aonde entra a Include, né, Luiz Alberto? Já a gente já vai falar disso, Ivanildo. Olha, aproveitando já o Luiz Alberto e o Renan, tem alguns ouvintes já perguntando o seguinte para vocês: qual tipo de pessoas e trabalho mais agrega o ex-dependente? E também qual tipo de trabalho são oferecidos por vocês na Include? Primeiro, eu preciso ver idade, grau de instrução do dependente químico, aonde que eu posso colocá-lo, através de alguns projetos. Eu tenho um projeto Jovem Aprendiz, que vai de 14 a 24 anos, admitimos até 23. Ele tem que estar estudando ou ter terminado o ensino médio. Eu tenho o de estágio, que não vai de 16 anos e não tem limite de idade, só que ele tem que estar fazendo o curso técnico, ou fazendo o ensino médio, ou uma graduação. Eu tenho também o efetivo, o próprio efetivo de qualquer atividade, desde linha de produção, de chão de fábrica, até diretoria ou gerência. E eu tenho um aprendiz PCD, e a inclusão do PCD. O que é PCD? Pessoas com portadores de deficiência. Legal. Com deficiência. Por quê? Legislação contempla, né? Porque o aprendiz normal é de 14 a 24 anos. O PCD, ele não tem limite de idade. Então ele pode ser 60 anos e eu preciso identificá-lo. Primeiro tem que identificar qual o grau de instrução, onde qualificar essa demanda. Qualificar, né? Essa demanda. Aí sim, eu tenho um desses programas que eu posso estar encaixando. Nossa, muito bacana. Ele consegue, não tem como não. Eu parei de estudar, eu não estou estudando, mas eu tenho um efetivo. Entendi. Que é a colocação. Opa, show de bola. Bom, gente, a Mauri, respondida a sua pergunta, você percebe que tem muita coisa bacana que a Include Quality pode fazer pelo dependente químico. Vamos fazer o seguinte: a gente vai para um pequeno intervalo para o Luiz Alberto e o Renan também falar um pouco mais, e também o Ivanildo José sobre o trabalho que ele também faz na questão da moradia assistida. São 7h31, mandando um abraço aí para todas as pessoas que estão interagindo conosco aqui no Facebook. Para Adriana Moraes, admiro muito o Ivanildo José, grata por compartilhar suas experiências. O Ivanildo José sempre muito requisitado aqui, né? As pessoas comentando bastante também aqui sobre a participação e sobre esse tema da reinserção e principalmente do trabalho como sendo uma forma muito bacana de inserir o dependente na sociedade. Ligue para nós, 3932.600, 3932.600. Eu quero ver a Regina doida lá de tanto telefonema tocando aqui, beleza? Vamos ficar agora com a música Tempo de Voltar, com o Padre Fábio de Mello.
Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Estamos de volta, 7h38. Pessoal, vocês não imaginam, o backstage aqui, o papo tava tão bom que a gente quer que o Luiz Alberto e o Renan falem ao vivo, eles estavam falando aqui. Poxa, muito bacana esse trabalho que eles realizam. Então a gente não vai perder muito tempo. 393-2600, ligue para nós, a Regina está lá aguardando a sua informação, a sua crítica, a sua pergunta. Aproveita que eles estão aqui para tirar dúvidas sobre essa questão, né, de mercado de trabalho, reinserção. Como é que um dependente químico pode voltar a viver em sociedade de uma forma digna, né? Então o tema é hoje, já está de alta da internação da dependência química. E agora, que caminho trilhar? Que caminho trilhar, Luiz Alberto? Olha, eu tiro por mim, minha experiência de vida. 10 anos atrás, eu cheguei falido espiritualmente, mentalmente, fisicamente, moralmente, tudo falido de todas as minhas áreas, as impossíveis também. E eu tive uma oportunidade. Então, o que eu fiz? Como dependente, e ainda uso um jargão, eu falo, se eu parei de usar, qualquer pessoa pode parar. E eu peguei tudo aquilo que eu aprendi de fazer pro mal, de manipular, de enganar as pessoas, de roubar as pessoas, para poder usar mais um. Eu falei assim, já que eu estou limpo, já que eu não faço nem uso mais de álcool, nem de droga, nenhuma substância que altere meu humor, eu vou usar tudo isso pro bem. De como? Trabalhar, ser digno, pagar minhas contas, limpar meu nome. Porque assim, o que aconteceu? Durante 25 anos da minha vida, eu não vivi, eu vegetei, usando. E eu tive 10 anos para fazer o que meus amigos fizeram. Eles casaram, tiveram filhos, se aposentaram, se realizaram profissionalmente, compraram seu apartamento, e minha vida condicionou em 10 anos. E eu consegui me realizar. Paguei todas as minhas dívidas. Hoje, que eu era o trabalho, eu dava trabalho na minha casa, hoje eu sou a solução, porque me deram uma oportunidade de um emprego, de ser digno, de poder andar de cabeça erguida, não ter que mais andar 2-3 quilômetros para poder não passar na frente do lugar que você está devendo. Então, a minha ideia, ainda fui trabalhar de empregado, usei tudo aquilo que era de ruim para o bem, e eu tive um resultado. Hoje eu sou dono de uma empresa, hoje a gente emprega várias pessoas através de vários projetos. Fala um pouquinho do ruim. Você falou o que eu fazia, né? De ruim pro bem. Conta um pouquinho para alguém se identificar. Eu comecei roubando dentro de casa. Começa na própria casa. Roubando dinheiro, roubando as coisas, vendendo, roubando as pessoas. Eu vendi droga. Eu pegava de polícia para vender, eu pegava do traficante para vender, eu roubei do traficante, roubei da polícia corrupta, eu me envolvi com o traficante para poder sustentar meu vício, eu precisava de mais um. Então a gente fala que mentir para mentiroso hoje, pelo adicto, é difícil. Nós somos treinados, né, na adicção, de manipular as pessoas. Aí eu peguei tudo isso de ruim, eu vou transformar no bem. O que é o bem? Trabalhar, ser digno, acordar cedo, tomar meu banho, fazer minha barba, ter um emprego, proporcionar algo diferenciado para o mercado de trabalho. É isso que eu faço. E através disso foi a ideia da Include Quality. Já diz pelo nome, inclusão de qualidade. E a nossa missão, o que é? É ser uma empresa voltada ao social. E onde que eu vou começar? Eu vim lá de trás. Eu fui um adicto, eu morei na rua, eu usei droga. Eu falo que eu só não matei. O resto, todas as coisas possíveis para poder usar mais um, né? Precisar de mais um. E como eu tive essa oportunidade, eu posso passar para outra. Gentileza gera gentileza. Se eu fizer certo, dá certo. Se eu fizer errado, não vai dar certo. Eu tenho que evitar pessoas, hábitos, lugares, procurar meu poder superior, da minha compreensão, procurar mente aberta, boa vontade. Aí eu consigo. Eu frequento uma irmandade de 12 passos. É onde que é minha alicerce de vida. E isso eu passo para as pessoas que trabalham comigo, eles conhecem minha vida, eu passo para as pessoas que vão trabalhar, para os jovens, que são os jovens aprendizes, eu sempre falo um pouco de mim, para eles verem que ele consegue, ele é capaz. Então, hoje, eu estava comentando que há 10 anos atrás eu fui posto para fora de casa, com uma última overdose. E hoje eu estou reclamando que eu tenho que fazer o financiamento, eu tenho que dar mais 26 mil reais. Até eu volto lá atrás, eu dou risada. Mas assim, peraí, eu não tinha chave de casa e estava na rua. E hoje eu estou reclamando que eu tenho um apartamento de 3 dormitórios.
É uma mudança significativa, radical. Renan, como é que você, trabalhando na Include Quality com o Luiz Alberto, como é que você vê essa questão da oportunidade de trabalho como sendo um fator de proteção para evitar um recaído, um lapso? E como é que você, e se vocês só trabalham com a recolocação, com a reinserção de dependente químico ou não? A Include Quality trabalha com todos os... Isso, a ideia da Include Quality é dar uma oportunidade para todos, entendeu? Inclusive, a gente vai fazer um projeto piloto agora, junto com a Casa Dia, para fazer palestras sobre o mercado de trabalho para os dependentes. Então a gente faz essa palestra sobre o mercado de trabalho e também uma entrevista de aptidão profissional. A gente vai definir qual é o setor que ele tem mais aptidão, para eles terem uma oportunidade também. De novo, qualificação da demanda. Interessante que vocês estão trazendo é algo inovador, né? É porque a maioria das pessoas existe o preconceito, né? Tem gente que prefere que uma pessoa ter um amigo que usa que aquele que parou de usar. Ah, você parou? Ah, você usa? Você muda até no tom de voz. Eu dou risada hoje, porque... Eu achei demais essa frase. Você pode voltar, por favor? Eu não entendi. Peraí. A pessoa prefere quem? Eu tenho um amigo que usa, ele usa cocaína. Certo. Ele bebe, ele é alcoólatra. Eu tenho um amigo que ele parou, mas será que ele parou mesmo? É inversão de valores, né? Então ele prefere um que está usando que aquele que parou. Se eu falar que eu sou adicto, que estou em recuperação, que eu usei droga, as pessoas vão guardar a carteira ou esconder pensando que eu vou roubar. Se entrar, não, mas eu tenho um amigo que está na minha casa, ele usa cocaína, mas ele é legal, ele é alegre. Eu também sou alegre, eu dou risada. Mas eu dou risada porque hoje eu posso dar risada, porque eu tenho uma vida. Não porque eu cheiro, porque eu fumo. Não, eu não preciso nada disso para provar o que eu sou, deixo de ser. E nós trabalhamos não só com a inclusão de dependente. Isso é uma coisa que é uma dívida que eu tenho. Dar de graça o que foi me dado de graça. Só assim eu vou manter o que eu tenho. É bem engraçado, às vezes, como eu só vou manter o que eu tenho se eu der. Se eu não der, eu não consigo manter. Então foi me dado de graça, várias coisas. Então é retribuição daquilo, é o mínimo. Na realidade é assim, nós aqui no estúdio estamos todos parados, assim, estáticos, escutando o Luiz Alberto falar e o Renan, porque é o que é necessário para o momento. É o que é preciso, né? É preciso. Então a gente está escutando isso e acho que muita gente que está escutando o programa está falando assim, poxa, é isso mesmo, né, Ivanildo? Eu estava aqui escutando e eu estava pensando, há 10 anos eu faço algo que ele é meio, né, pelo coração. Lá eu já tive, nesses últimos 10 anos, tipo técnico em edificações, mas sem técnica nenhuma eu andei fazendo isso, né? Por exemplo, um psicólogo, né? Pessoas que se formaram lá com a gente, enfermeiro, engenheiro de TI, mas também nós tivemos pedreiro, nós tivemos pintor de edificações, sem nenhuma técnica, né? Sem essa ajuda que o Florentino hoje oferece, com técnica, dizendo como que é esse caminho, meio que eu colocava para as pessoas, olha, precisa estudar, precisa trabalhar, eu te incentivo, né? Às vezes pagando uma parte dos cursos, né? Com meu recurso que eu já não tinha, me endividando minha família. Então hoje, com o Florentino e com vocês da Quality, a gente vai fazer algo mais organizado, algo aonde as famílias se sintam seguras, né? Porque antes eu fazia, era meio que um diálogo meio que vazio, tá certo? Porque eu não tinha braço, não tinha técnica nenhuma, eu só fazia pelo meu coração, porque eu não tinha recebido aquilo. E eu acredito hoje, mais ainda com vocês, que isso é fundamental. Ivanildo, lá na Moradia Assistida Casa Dia, vai ter acompanhamento para 30 pessoas. Essas 30 pessoas vão trabalhar, vão estudar. Olha, mãezinha, o seu filho vai voltar a ter novamente as atividades, depois ele volta para sua casa. Antes ele vai treinar. Antes ele vai se recolocar no mercado. Antes ele vai ter acompanhamento psicológico e social com profissionais assistindo ele. Ele não vai ficar solto, não é colônia de férias não, hein? Ele vai ter muita responsabilidade, ele vai ser capacitado. Include Quality vai ajudar nisso. Capacitar, treinar principalmente para uma entrevista. Nunca participou, não sabe mais como fazer, então ele vai se capacitar para a entrevista e nesse momento ele vai passar. E a partir daí ele vai começar um novo
rumo para essa vida, né, Luiz Roberto? Olha, e tem uma frase que é assim: um adicto em recuperação, ele vale mais do que 1000 homens. Se ele souber, se ele fizer o que ele manipulou, o que ele fez de ruim para o bem, ele vai conseguir coisas que ele vai ficar e falar: não acredito que eu consigo. E sobre a identificação, eu nunca trabalhei, eu não tive profissão, como é que eu vou fazer? Até mesmo com empresas, o incentivo de buscar uma verba, de começar a profissionalizar dentro da casa. Um exemplo, construtora, você precisa de mão de obra? Vamos dar um curso lá na casa de levantar parede, de assentar piso, de pintura, de linha de produção. Então, trazer isso através do nosso conhecimento, de trazer a empresa, trazer a vaga de emprego, e sem vergonha de falar que ele foi um adicto. Isso, não ficar na grande de não posso falar que ele foi, senão a empresa não vai aceitar. Hoje nós temos até cota para o presidiário. E por que não ter também uma cota do dependente químico, que é a inserção? Porque se eu trabalhar a inserção dele no mercado de trabalho, eu vou trabalhar com a prevenção e vai ter a diminuição do quê? De uso, que é o do tráfico de droga. E aí você tocou no ponto que se fala preconceito, discriminação, etc. E a Maria Naides, nosso ouvinte, um abraço, Maria Naides, está fazendo uma pergunta bem interessante, né? O que fazer com um jovem que foi preso, colocou na cabeça que ninguém vai dar emprego para ele, tem tatuagem, né? Não busca ajuda porque acha que não está doente e nem doido. O que a gente pode dizer, né? Olha, eu tenho tatuagem, eu fui preso e eu tenho emprego. Estou vendo aqui as tatuagens do até metade dos meus braços. Mas assim, o preconceito sempre vai existir. Eu me prezo, da 12ª tradição, que é o anonimato. Tem muitos lugares que eu não posso falar que eu sou um adicto em recuperação. E eu gostaria de te perguntar assim: por que é importante o anonimato? O anonimato é o alicerce para proteger de mim mesmo e com as pessoas, por causa do preconceito. Então não é todo lugar que sabe da minha. Aqui eu sou no grupo de amigos, embora eu esteja falando na rádio, mas eu posso falar. Agora eu posso quebrar no meu anonimato. É a proteção. E a história de uso pertence somente ao dependente. É por isso que ele tem que proteger o anonimato. Pessoas que não conhecem o histórico de uso dele, prejuízos, o que ele passou, não tem que saber o que vai acontecer daqui para frente na vida dele. Essa é a importância, né, Luiz? E você deixou bem claro na tua fala. E aqui, o que acontece também, né? A maioria das pessoas falam que a pessoa que usa droga, ele se envergonha, ele não presta. Ele esquece que ele tem uma doença, que é compulsiva, progressiva e fatal. É difícil ainda hoje, o preconceito é muito grande. Então, ele esquece disso. Eu não sou ruim, eu sou bom. Eu usando, eu não estou valendo nada. Mas sem uso, eu sou a melhor pessoa do mundo. Que legal falar isso, hein? Eu gostei, eu falei aqui de fundo, né? Acho que saiu aí. Eu gostei da fala do Luiz, né? É a melhor pessoa do mundo. Olha aí, mãezinha, paizinho, né? Que tá com a cabeça desse tamanho com meu filho, né? Olha aí, seu filho sem uso é a melhor pessoa do mundo, tem chance, e se ele tá naquela situação que foi dita, moradia assistida para ele. Deixa os profissionais trabalharem ele, né? Deixa que ele seja trabalhado, deixa que ele tenha condições, deixa que ele viva, porque o sucesso está chegando e vai chegar para ele, acredite nisso. E se você tem uma comunidade terapêutica e não tem moradia assistida, procura a moradia assistida Casa Dia. O Ivanildo vai dar os contatos, porque dá para fazer um elo, dá para fazer aí um trabalho de parceria. E a partir daí, né, Ivanildo? A partir desse momento, a sua comunidade terapêutica também tem moradia. Porque o resultado positivo do seu cliente, do seu paciente, vai ser trabalhado na moradia assistida, mas ele pertence para você, porque você que fez a melhor parte, foi o tratamento. Renan, e você como coordenador, né, de recursos humanos, é isso? Da Include Quality, que dicas você dá para quem está nos ouvindo, né, para a mãe, para a família, para o dependente? Como é que eles podem utilizar da ideia de vocês, dessa atitude de valorização de vocês para se reinserir no mercado? Que dicas você como profissional da área pode dar para especificamente esse pessoal que está com problemas com a questão da dependência química, quer se reinserir e não consegue? É assim, a gente entrevista o candidato, entendeu?
consigo encaminhar ele para a maioria das vagas, porque a gente tem um leque de áreas muito grande, desde construção civil, atendimento, logística, administrativo. Então, cada um tem o seu perfil, entendeu? Então, eu procuro entrevistá-lo e tentar encaixar eles para cada vaga que está em aberto. Sempre assim, eu digo que 90% dos candidatos que eu entrevisto, eu consigo encaminhar eles para o mercado de trabalho. Qual o percentual? 90%. 90%? Isso, dos que eu entrevisto. Nossa, é altíssimo, que né? tem o perfil ideal, entendeu? Daí eu encaminho eles para a empresa. E vocês percebem se, antes de vocês entrarem no circuito, ele tem realmente uma grande dificuldade, com a ajuda de vocês isso fica mais... Sim, eles têm uma dificuldade, entendeu? Por isso que é ideal, primeiro, a palestra sobre o mercado de trabalho, para eles sentirem a realidade hoje. Porque muitas pessoas não querem a vaga, ou pelo salário baixo, ou pela atividade, ou pelo horário de trabalho, mas assim, a realidade, hoje no Brasil, não pode escolher serviço. Tá muito complicado, entendeu? Tinha um amigo que falava assim, bom, as vagas de diretoria e gerente tudo ocupada, né? Você tem que começar... E Luiz Roberto, trabalho é uma prevenção, né? Trabalho é uma prevenção. Quando você trabalha, o trabalho ele gera dignidade, pagar a conta, ele se sente. Eu me sentia, pagar todas as minhas contas que eu devia mais de 180 mil reais na praça. Pagar tudo, tostão por tostão, ajudar na minha casa, cuidar da minha mãe, tudo é o inverso. E às vezes ser até assim, a família perguntar, tem alguma dúvida? Isso é andar de cabeça erguida. Isso é muito importante para o adicto. Faz parte. E isso ajuda muito, porque aí o trabalho ele vai ter dignidade, ele vai poder pagar numa conta, ele vai poder ter a sua roupa, ele não precisa mais roubar, ele não precisa mais mentir. E é fator de proteção o trabalho. De proteção e prevenção. Porque imagina, eu saí da clínica, um exemplo, saí da clínica, aí eu tô em casa, não trabalho, fico um dia inteiro no sofá, cabeça vazia, oficina do diabo, todo mundo fala isso. Lógico, eu tenho o dia inteiro para pensar um monte de besteira. Quando eu me sinto produtivo, que eu acordo 5:30 da manhã, tomo meu banho, faço minha barba, vou trabalhar, almoço, trabalho o dia inteiro, pego o ônibus, vou para casa, vou estudar, eu não tenho tempo, eu não vou ter tempo mais para usar. E tudo isso só tem uma questão mínima. Ele tem que ter vontade, o desejo. Se ele tiver o desejo, com desejo ele pode qualquer coisa. Eu achava que eu não ia sair daquilo, eu tenho um salário de R$1.500 pro resto da minha vida. Mas eu tinha um desejo. Hoje que eu tenho, quando eu vejo, eu falo, isso não é meu não. Foi Deus que me deu. Através da minha boa vontade, persistência, mas tem que ter o desejo. Aí ele consegue. Sabe que na Irmandade a gente costuma falar assim, quando a pessoa fala que cala os outros, a gente fala, o poder superior está presente. E o Luiz está calando a gente aqui, hein? Tá todo mundo quietinho escutando, Luiz, né? Mas a gente já está chegando no nosso caminho, hein? Infelizmente, a hora voa, né? E o programa está gostoso demais. Ivanildo, parceria, dignidade, autonomia e reconstrução de laço, Casa Dia. Casa Dia. Moradia assistida, Casa Dia. Moradia assistida. E qual o telefone? O telefone eu vou dar o telefone celular que fica mais fácil falar com a gente. É 965747026. Também esse telefone está no WhatsApp. Aí vocês... Por favor, repete um pouquinho mais devagar. É 9, né, gente? 11 é 965747026. Esse telefone também é do WhatsApp. Mãe, não se desespere. Por mais complicado que seja, entrega teu filho aonde você confia. Vai lá na instituição dessas pessoas que você quer internar, olha, conversa, vê as pessoas que já tiveram internado, vê o que aconteceu. Não desista dos seus filhos. O Ivanildo falando, amiga, fala aí, ó. Me tirou a fala, né? Bom, se você precisa internar, a gente vai indicar também a Plenitude, que está com um trabalho bastante bonito, com ênfase na reinserção social, ligado com a moradia assistida Casa Dia. Então ele não sai, mãe, é o seguinte, hein, é contrato completo, hein? Trata e depois vai fazer reinserção social. E a nossa parceria
Passa o telefone pra eles aí, Certo. o querido Renan parceiro. Antes vou mandar um abraço pra minha mãe, pros meus avós que estão ouvindo lá de São Sua mãe Roque, é importante, senão... hein? Importante, Já sua viu, mãe. né? Sua mãe é a Sandra? A Sandra aí, ó, já ligou, tá vendo? O ser humano, ela fala assim, o ser humano só precisa de uma oportunidade. Olha né? aí, tá vendo? Ela fazendo sua fala. Sua mãe é fogo. É isso aí. Vamos lá. A Include Quality trabalha com o programa Jovem Aprendiz, que idade de 14 a 22 anos, com programa de inclusão de pessoas com deficiência, programa de estágio, inclusão e capacitação de jovem aprendiz, certo? Telefone 29 25 3308. 29 25 3308. DDD 11. Luiz Alberto. Uma boa noite a todos, agradeço, e as nossas portas estão abertas. Fizeram uma pergunta, só para deixar, eu não trabalho só com inserção de adicto, eu trabalho a inserção no mercado de trabalho geral, não tem discriminação. Parceiro esse, hein? Se você tem um dependente químico em sua casa, não abandone ele, hein? O Ivanildo falou aqui, o Ivanildo José. Não abandone ele, hein? Tem solução, tratamento é eficaz e recuperação a longo prazo é possível, e agora com moradia assistida. Ivanildo, muito obrigado por hoje, foi sensacional. Pessoal, estamos chegando ao fim aqui de mais um programa, né? Querendo agradecer aqui a participação do Ivanildo José com esse projeto da moradia assistida, Casa Dia, com Florentino, José Florentino dos Santos, especialista em dependência química. Nossa, o Renan e o Luiz Alberto acho que trouxeram informações riquíssimas para as famílias, para as pessoas que estão nos ouvindo, para você profissional da área da dependência química, para você dono de alguma instituição que trabalhe com o tratamento do dependente químico. Tá aqui o Luiz Alberto, o Renan, que ajudam nesse processo de reinserção por meio do mercado de trabalho, né? Tá lá o telefone também no nosso Facebook, facebook.com/tocando em frente. Vou repetir aqui o telefone da Include Quality, DDD 11 2925 3308, e o telefone da moradia casa assistida moradia assistida da Casa Dia é 965747026, mas no nosso Facebook você encontra essas informações. Agradeço imensamente a participação do Luiz Alberto de Paula, diretor executivo, né, da Include Quality, e do Renan Silveira Ferreira, coordenador de recursos humanos da Include Quality. Gente, foi um programa enriquecedor. Se vocês quiserem, depois entre em contato, deixa aqui a sua pergunta que a gente direciona para eles, ok? Fique agora com o programa Cidadania e Meio Ambiente com a jornalista Cleide Barbosa. E em seguida com o programa Caravela do Fado com o padre Armênio Nogueira. Uma boa noite a todos vocês. Até sábado que vem. Um excelente domingo e uma ótima semana para todos. Rádio 9 de Julho apresentou o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo